representando o movimento Fé e Política, fazendo uma entrevista com os candidatos a prefeito do município de Mendes. Estou aqui com o Luciano Fortunato. Tudo bem, Luciano? Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa entrevista. Luciano, apresente-se e diga por que se sente em condições de governar Mendes. Bom, meu nome é Luciano Fortunato Silveira, na verdade, né? Eu sou professor de História e de Sociologia. Eu leciono nas cidades vizinhas de Vassouras e Engenheiro Paulo de Fronten. E eu sou aquela pessoa aquele típico brasileiro que passou a vida tentando encontrar, né, o seu lugar no mundo, buscando fazer várias atividades, ou por curiosidade ou por necessidade. Então eu acabei trabalhando em muitas atividades, fiz de tudo um pouco na vida, né? De tudo um pouco, trabalhei muito com arte, muito com cultura. Além de ser professor de História, sendo formado pela Universidade Severino Sombra, eu tenho uma formação técnica também em contabilidade, né? E uma coisa que algumas pessoas também não sabem é da minha atuação como escritor independente, né? Tenho 16 livros publicados e tal, incluindo poesia, crônicas, romance, tudo muito voltado para questões sociais, né? E por que eu me sinto preparado? Então, essa é uma pergunta que não é das mais simples, né? Porque até a palavra sentir-se preparado, né, é uma sensação, né? Eu tenho essa sensação muito clara dentro de mim, baseado em toda a minha experiência de vida, uma pessoa que experimentou tantas coisas como eu, que passou por tantas dificuldades e que buscou experiências nas mais variadas vertentes profissionais, né? Uma pessoa que lutou a vida inteira como um típico trabalhador brasileiro. Eu acho que uma demonstração da nossa versatilidade é a nossa própria campanha, Gerson. Nossa campanha foi uma campanha feita com pouquíssimos recursos, né? E, no entanto, a gente, sem qualquer tipo de verba, sem qualquer tipo de financiamento, com criatividade, a gente acabou usando bastante a plataforma da internet, indo nas ruas, conversando com as pessoas, trocando experiências, olho no olho. E com criatividade fizemos um panfleto usando QR Code para as pessoas terem acesso ao nosso programa na internet. Então eu acho que eu sou uma pessoa capaz, e a minha biografia mostra isso, Gerson. Eu acho que eu sou uma pessoa capaz de transformar o pouco em muito. Então eu acho que isso é uma arte do brasileiro. A arte de transformar o pouco em muito, né? Eu acho que isso que uma cidade com poucos recursos, né, nem tão poucos assim, uma cidade com pequenos recursos como Mendes, precisa de uma pessoa com essa capacidade de transformar o pouco em muito. Eu acredito que isso, aliado a uma capacidade que eu reconheço em mim de atrair pessoas, de me cercar de pessoas capacitadas, como tenho feito no decorrer da minha vida, acho que isso me capacita a administrar o município. Apresente-nos seu plano de governo, dando ênfase aos seguintes aspectos: garantia de direitos humanos de toda a população e especialmente grupos minoritários, como crianças e adolescentes, mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, ex-presidiários, idosos, negros e etc. Pois bem, né? Essa é uma pergunta muito boa, porque o nosso programa de governo, né, e acho que isso é uma característica, inclusive do nosso partido, pessoal, que é enfatizar sempre as questões ligadas aos direitos humanos. Inclusive, o nosso programa, ele traz em seu texto, né, um compromisso de respeito à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como a Carta da Terra. Então, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente elaborou e tudo que a gente venha a fazer no nosso governo, vai estar pautado na defesa dos princípios dos direitos humanos e da Carta da Terra, né? Então, dessa forma, a gente pretende cuidar muito de todas
as pessoas que têm menos voz, né? Por exemplo, em relação à criança e ao adolescente. A gente pretende ampliar o diálogo com o Conselho Tutelar, sempre respeitando o ECA. Uma coisa que acontece em Mendes é a ausência de lazer, de arte e de cultura para as crianças e adolescentes, né? O município de Mendes vem tratando, claro, não vou citar nome de administradores, mas nos últimos anos o adolescente e a criança não têm tido acesso ao lazer e à cultura nessa cidade. Essa é uma coisa muito cara para a gente que a gente pretende resolver. A questão das pessoas com limitação de acesso, com problemas de locomoção, os cadeirantes, as pessoas, os deficientes visuais, né? Mendes é uma cidade que, por exemplo, não tem calçadas. Eu recebi a visita de um amigo meu que veio da França e ficou espantado em ver como é difícil andar nas calçadas de Mendes. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida com urgência, uma das maiores urgências. Muito se pensa no automóvel, como se a cidade fosse feita por automóveis. A cidade é feita por pessoas. Então a gente tem que cuidar dessas calçadas, é uma questão prioritária do nosso governo. Cuidar dessas calçadas, levando acessibilidade dentro de padrões o mais próximo possível dos padrões internacionais, né? Criaremos também um centro de atenção aos idosos, né? É uma das nossas prioridades também. E em relação à população LGBT, a população negra, as mulheres, os grupos reconhecidamente alvos de preconceito. Nós temos um programa chamado DREAM, que é o Departamento de Reavivamento e Amparo às Minorias. A sigla ficou DREAM, que até a gente acha que ficou um nome bastante bonito, que remete até ao Martin Luther King quando fala eu tenho um sonho, né? O sonho de igualdade de Luther King. Então a gente vai criar esse departamento que vai dar um atendimento especial a todas as pessoas que são vítimas de preconceito e que não têm sua voz ouvida na sociedade. A gente, apesar de uma cidade bastante acolhedora, uma cidade bastante cordial, ainda há um grupo de pessoas que ainda sofrem muito, muito mesmo com preconceito. A gente vai criar esse departamento que vai desenvolver políticas públicas para dar um fim nesse câncer da nossa sociedade, que é o preconceito. Fale sobre desenvolvimento econômico. Então, o que acontece? Gerson, Mendes, né, teve o seu período do ciclo industrial, né, e com o fim do ciclo industrial, não houve em Mendes ou boa vontade ou criatividade, não poderia te precisar, né, não poderia falar com precisão, mas de alguma forma Mendes continua vivendo numa nostalgia, né, do tempo em que era uma cidade industrial. Com o fim do ciclo industrial, nosso município não conseguiu encontrar alternativas que pudessem trazer um desenvolvimento econômico. Então, a gente entende, e muita gente, até outros candidatos, muitas pessoas no município entendem que o turismo seria uma solução para atrair investimentos para o município. Então nós temos um vasto programa buscando o desenvolvimento turístico, um turismo alternativo, sabe? Um turismo rural, um ecoturismo, um turismo de aventura, aproveitar as nossas matas, trilhas para bicicleta, que é uma coisa que a bicicleta hoje no Brasil e no mundo é uma febre, até mesmo porque o mundo hoje sofre muito com o automóvel e com os combustíveis fósseis, né? Então a bicicleta é uma grande alternativa para a saúde da terra e para a saúde do ser humano. Então a gente quer fortalecer isso. E Mendes tem atrativos, tem trilhas maravilhosas, mas é claro que para você atrair o turista, né, do Brasil inteiro para vir conhecer as trilhas, as caminhadas, os lugares, as matas de Mendes, é necessário que se faça
um bom trabalho de publicidade, para que a cidade seja conhecida por esse potencial. Você atraindo esse turista que vai vir a Mendes buscar o ecoturismo, o turismo de aventura, né? O ciclismo nas matas. Se você consegue atrair esse turista, juntamente com esse turista, é óbvio que vai vir, juntamente a isso, o interesse no investimento em pequenas pousadas, em hostels, né? Então, tudo isso gera renda para a população local e gera emprego. Seria uma hipocrisia da minha parte falar que vou atrair uma grande indústria para Mendes. Não é a nossa pretensão. A gente quer trabalhar dentro de parâmetros realistas. E se caso a gente conseguir trazer indústrias para Mendes, que sejam indústrias de pequeno porte, como confecções, por exemplo, entendeu? Coisa de pequeno porte, que não exija um transporte feito em grandes caminhões, que possa ser feito em pequenos veículos, né? Então a gente pretende sim atrair investimentos, sim, uma confecção, a produção de uma confecção de roupas, né? Ela pode facilmente descer a Serra de Paracambi sem problemas, né? Então há muitas alternativas, produção de roupas femininas. Mendes já iniciou algo nesse sentido, mas de forma muito incipiente, não se avançou nesse sentido. Então eu acho que há formas alternativas de fomentar o desenvolvimento econômico em nosso município, sem ficar pensando em coisas megalomaníacas, entendeu? É o nosso pensamento. Sim. E a saúde? Então, dentro do nosso programa, tem uma coisa que muitas pessoas até me questionaram e tal, e que o pessoal conseguiu realizar na prefeitura de Itaocara, que foi eliminar as filas. Mas não é eliminar, não é que a pessoa não vai ter que esperar para ser atendida. É eliminar as filas, aquelas aglomerações de pessoas que ficam de madrugada ou de manhã muito cedo, ou no posto de saúde, ou nos hospitais, né, de forma humilhante ali, esperando horas e horas para ser atendido. Né? Eu acho isso uma humilhação para o povo, é como se aquele fosse um favor para o povo. E o serviço de saúde é uma obrigação do poder público. Então pretendemos, assim que a gente conseguir chegar ao poder, de imediato acabar com as filas, promovendo consultas com hora marcada. Assim como se faz em qualquer clínica particular. Né? Numa clínica particular paga, você marca o seu horário, uma secretária atende por telefone ou pela internet, você marca o seu horário e você chega e é atendido no horário marcado. Qual a dificuldade em se fazer isso no atendimento público? Sendo que o atendimento público é também pago. É isso que eu gostaria que acontecesse, que a população tivesse a consciência, Gerson, de que o serviço público ele é pago pela população. O morador, o contribuinte, ele é o patrão, ele é o cliente. Né? E tem uma coisa que é bastante cara ao nosso programa, que é a CEPES, que é a Comissão Permanente de Estudos Sociais. Então a gente vai fazer consultas à população e vamos fazer consultas mensais, né? E talvez até quinzenais, consultando a população onde seriam as áreas prioritárias de investimento. Com isso, faremos um estudo aprofundado, pensando em um possível remanejamento de verbas, tentando, inclusive, aumentar o percentual de investimento para o atendimento em saúde. E temos também um programa chamado FELPS, né, que é o fortalecimento logístico dos postos de saúde, que a gente pretende fortalecer os postos de saúde, levando para os postos de saúde uma estrutura melhor, com uma farmácia básica dentro do posto de saúde, para que a pessoa não seja preciso toda hora sair do seu bairro para ir ao centro, né, gastando dinheiro ou fazendo uma longa caminhada para poder conseguir um medicamento básico que já poderia estar no próprio posto de saúde. Então, poder dar esse conforto à população de não ter de se deslocar
para os bairros, dos bairros para o centro o tempo todo. E temos também um projeto que vai valorizar a medicina preventiva, muito baseado na medicina natural, Gerson, né? que é o MPFH, né? Medicina preventiva, tradicional, fitoterápica e holística, né? Então, Mendes é uma cidade de tradição rural, com muitas matas. Quem de nós não tem uma avó que conhece ervas medicinais, né? E isso vem sendo negligenciado, isso vem sendo abandonado, enquanto vários países do mundo, seja da Europa, seja nas Américas, na China, nunca deixou de usar a medicina natural. Então é um tipo de medicina preventiva que pode ser usada no nosso município. Nós temos potencial para isso, temos matas, temos muitas plantas, muitas ervas, e isso seria uma forma de implantar uma medicina preventiva, né, economizando, inclusive, em gastos públicos com saúde. Muito bem. E a educação? Fale sobre a educação. Então, educação é a base de tudo, né? Educação é a base de tudo. As melhores cidades do mundo, as cidades com maior IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, são cidades que investiram em educação. Os países com maior IDH são os países que mais investiram em educação. A gente pretende ampliar o poder do Conselho Municipal de Educação, estreitar a relação entre a Prefeitura e o Conselho de Educação, e assim como todos os conselhos. A gente pretende cumprir as metas federais e implantar efetivamente, verdadeiramente, o horário integral nas escolas, coisa que não vem sendo feita. A gente pretende implementar o horário integral, mas não um horário integral onde o professor, Gerson, sirva como babá do aluno. Eu quero que o professor trabalhe como professor. Eu quero que no turno da tarde o aluno tenha uma atividade esportiva diferenciada, uma atividade esportiva variada. Eu quero aprimorar o atendimento psicológico nas escolas, que já existe, mas precisa ser muito aperfeiçoado, o atendimento psicológico nas escolas, atendendo aos alunos e aos responsáveis. Pretendemos implantar também, como uma espécie de reforço muito importante, aulas de línguas, aulas de idiomas, em todas as séries do ensino fundamental. A gente entende que nesse mundo globalizado, nesse mercado mundial globalizado, ainda que sejamos uma cidade pequena, né, eu sempre falo que sermos uma cidade pequena não é um demérito, né? A maioria das cidades do mundo são cidades pequenas, né? E não é o fato da gente ser pequena que a gente tem que ser subdesenvolvido e ser uma ilha no mundo, né? Eu acho que é importante as crianças aprenderem línguas, e a gente quer implementar isso desde as séries iniciais, né? Investir também em cursos de formação técnica, né? Isso é muito importante. E manter o transporte universitário, que é uma conquista, e possivelmente não medir esforços para ampliar esse transporte universitário, porque já que Mendes não tem uma universidade, o mínimo que a gente pode fazer para o aprimoramento profissional dos mendenses é facilitar o seu acesso à universidade. Meio ambiente, incluindo animais silvestres e domésticos. Então, como eu falei no começo, né, a gente, todo o nosso programa, além de ser pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele é muito pautado também na Carta da Terra. Então, a nossa atenção ao meio ambiente, ela vem sempre à frente. Tudo que a gente for fazer, a gente vai pensar, isso é ambientalmente sustentável? Esse pensamento vai estar sempre à frente. A gente está estudando projetos
de despoluição do Ribeirão Santana. A gente não pretende, de forma alguma, perder o nosso rio, nada de... A gente não tem ideias de como em São Paulo fizeram, né? Como foi feito em São Paulo, de cobrir os rios. Por exemplo, o rio Ipiranga em São Paulo não existe mais. Hoje ele é um esgoto fechado. Já imaginou acontecer isso com o rio que cruza a nossa cidade? Não. A gente tem um projeto de despoluição para que haja um reavivamento do nosso rio, né? Que é um rio bonito, ele é uma linda fotografia do centro de Mendes. Não podemos perder esse rio, muito pelo contrário. A gente tem um projeto de despoluição, fazendo parcerias com o município de Engenheiro Paulo de Fronten, reflorestando as margens do rio Sacra Família, para que o volume das águas possa aumentar. E de forma alguma a gente pretende negligenciar a existência que temos um rio passando no centro da cidade, e a cidade é viva quando você tem um rio vivo passando nessa cidade, um rio com peixes, um rio vivo, né? E inclusive a temperatura da cidade é beneficiada com a ausência do rio. Eu acho que se a gente não cuidar do rio que passa no centro da cidade, Gerson, vai chegar o dia que a gente não vai poder mais falar que a gente é o quarto clima do mundo, tenha certeza disso. Transparência. Gerson, uma coisa, desculpe, uma coisa que eu esqueci de falar em relação aos animais, né? Nós temos um programa também, que é o CESAP, que é o controle de zoonoses e atendimento ao pet, né? Que consiste que a gente vai ter um lugar que vai ser uma espécie de abrigo para animais, que a gente vai pegar, né, animais que estão nas ruas, abandonados, e nós vamos cuidar desses animais, nós vamos promover uma vacinação desses animais, uma castração desses animais, né, e eles serão disponibilizados para adoção, né? Muita gente quer adotar um animal, mas às vezes não se sente estimulado para tal, né? E quando chegar nesse abrigo e ver um animal bem cuidado, né, limpo, com toda a vacinação completa, castrado, é um estímulo a mais para que as pessoas possam adotar esses animais. A gente entende que ajudar o animal, cuidar do animal, é também cuidar da família. Transparência e participação popular em decisões e o uso de recursos do orçamento público. Então, quando a gente fala, né, a gente às vezes fala em promover uma revolução na administração pública, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente tem que ter honestidade e não basta ser honesto, tá? Não basta ser honesto. Você tem que provar que você é honesto. Então é necessário que haja muita transparência nas contas públicas. Muita transparência. A gente vai fazer uma abertura das contas públicas, elas vão ser expostas da forma mais transparente possível. Elas já são expostas, mas não com a transparência necessária, né? Eu acho que você não pode pegar as contas públicas e colocar num jornal com letras pequenininhas em que as pessoas ficam com dificuldade até de ler esses números, né? Então, a gente vai disponibilizar na internet, nos murais da prefeitura, mas de forma muito clara, com letras grandes, para que todas as pessoas possam ter acesso, né? E com o nosso programa, que é o CPES, que é a Comissão Permanente de Estudos Sociais, né? CPES, Comissão Permanente de Estudos Sociais. É com esse instrumento, é com essa comissão, que a gente pretende fazer uma verdadeira revolução política dentro de Mendes. Porque a partir desse programa, a gente vai criar um corpo de funcionários, Gerson. Esses funcionários vão ou mensalmente ou quinzenalmente na casa de todos os mendenses, e vamos fazer consultas, né? Vamos levar questionários e essas pessoas vão responder
sobre suas necessidades, o que está precisando na sua rua, em relação à saúde, educação, saneamento, lazer, né? Ouvir das pessoas sugestões, porque às vezes as pessoas não têm o hábito de ir à prefeitura, cobrar do prefeito, né? Porque existe uma relação entre povo e prefeito que não é uma relação horizontal. As pessoas acham que o prefeito está aqui e a população está aqui. E eu acho que não. Eu acho que é uma relação horizontal. Inclusive, o prefeito é um empregado do povo. Então, ele tem que estar sempre pronto para ouvir as sugestões do povo. E a gente, dessa forma, a gente propõe um mandato popular. Um mandato popular, onde nenhum centavo, onde a gente não pretende gastar nenhum centavo sem antes consultar a população, né, através dessa comissão. A gente pretende também, logo no início do nosso mandato, fazer uma redução do salário de prefeito e de vice-prefeito, uma redução de 30%. Pretendemos, apoiamos a ideia também de que seja reduzido o salário dos vereadores, apoiamos também essa ideia, e isso vai representar uma economia enorme para os cofres públicos, podendo assim a gente usar esse dinheiro em áreas prioritárias. Gostaríamos então agora de ouvir as suas considerações finais. Pois bem, né? O que eu poderia falar, né? Em primeiro lugar, eu quero declarar o meu amor a essa cidade, onde eu fui criado, onde eu fiz minhas amizades, onde tudo que eu sei na vida eu aprendi nessa cidade, vivendo nessa cidade, né? Com os meus amigos, com os meus familiares, nas ruas, brincando, estudando. É uma cidade que muito me ensinou, é uma cidade uma cidade que precisa de muito cuidado, né? Uma cidade que precisa de muito cuidado. E eu acho que o nosso partido, Gerson, ele tem, com a nossa ideia de mandato coletivo, ele tem algo muito novo a oferecer para a cidade, que é a participação popular. E eu, como prefeito, eu quero ser um instrumento da população. Eu não quero ser uma pessoa que está lá no topo de uma hierarquia organizacional. Não, eu quero ser um instrumento da população, eu quero ser a voz do povo mendense, não no poder. Essa palavra poder não é uma palavra ideal, já que a gente propõe um mandato coletivo e participativo. Eu serei a voz da população, a voz do povo, a voz das pessoas pobres, daqueles que não têm voz, daqueles oprimidos, daquelas pessoas que não têm participação política. Então, eu vou trabalhar, eu e minha equipe trabalharemos para que tenhamos em Mendes uma democracia verdadeiramente participativa. Eu e minha candidata a vice-prefeita, Kézia Marluce, com o nosso partido, o PSOL. Então, peço para a população esse voto de confiança, mais do que um voto de confiança. Eu peço essa parceria com a população, né? Junto com a nossa candidatura, junte-se a nós e vote 50. Vote 50, no dia 2 vote 50, porque Mendes somos nós. É isso, Gerson. Luciano Fortunato, os nossos agradecimentos. Muito obrigado.